Olá, tudo bem? Um assunto muito importante que eu gostaria de estar compartilhando com todos é que a nossa vida é feita de escolhas, decisões e para que sejam escolhas e decisões assertivas, que possamos ter sucesso naquilo que vamos fazer ou na direção que devemos seguir, nós precisamos buscar de Deus a aprovação, a orientação, para que o Espírito Santo nos guie, nos direcione e também nos mentorizem para que possamos seguir o nosso caminho na direção certa, que possamos chegar onde planejamos e também que possamos alcançar os nossos objetivos e concretizar, realizar os nossos sonhos. Então, para tudo que nós formos fazer, precisamos de buscar de Deus primeiro a direção. E como buscar? Orando, porque a oração é a maneira mais eficaz de falarmos com Deus, de pedir ao Senhor a direção certa, de buscar de Deus orientação para tomar uma decisão, para seguirmos adiante. O interessante é que muitos de nós, ao jejuarmos, ao termos que tomarmos uma decisão, a gente busca de Deus e a gente não consegue orar nem ao menos 5 minutos sequer. E queremos que Deus nos responda, que Deus nos direcione. Não que a gente precisa ficar 1 hora, 2 horas orando, mas nós precisamos ter uma atitude de oração. Precisamos ter prazer na oração. Passagem bíblica que fala quando Jesus estava no vale do Getsemane. Ele entra com os discípulos no vale para orar, porque ele estava sentindo a agonia da morte por antecedência. E alguns dos discípulos ficam na entrada do vale. Pedro, Tiago e João vai um pouco mais adiante. E logo mais à frente, Jesus ele diz o seguinte: esse vale é só meu. Então fica aqui que eu vou adiante orar. Jesus ora mais ou menos 1 hora, como diz a palavra, e quando ele retorna, ele encontra os discípulos dormindo, adormecidos, porque estavam cansados. Jesus diz para eles: não podeis velar, ou orar, ou vigiar comigo, nem que seja 1 hora. Então nós entendemos que nós precisamos tirar um tempo de qualidade para orarmos, para falar com Deus, para expor ao Senhor as nossas necessidades e ter a direção de Deus para tudo que nós formos fazer. E Jesus diz: nem 1 hora. Então, que possamos ter uma atitude de oração e que possamos orar pelo menos 1 hora. Separar um tempo, 1 hora de oração, para estarmos orando e estarmos falando com Deus. Aí a gente precisa da direção de Deus. A gente precisa ser guiado pelo Senhor. Mas a gente não ora. Muito pouco o nosso tempo de oração. E muitas das vezes a gente precisa ter essa comunhão com Deus na oração. Se você pesquisar, você vai ver que os muçulmanos, eles fazem ali o seu devocional, a sua oração a Alá 7 vezes por dia. Os judeus, eles também prestam o seu culto de oração 3 vezes ao dia. E quando o apóstolo Paulo vai falar acerca da oração, ele diz que a igreja precisa orar sem cessar, como está em Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17. Está escrito: orai sem cessar.
Então que possamos ter um tempo de qualidade para falar com Deus e para que possamos estar orando e ter respostas de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada com Cristo. Então que Deus abençoe a todos, fique com essa reflexão e que Deus abençoe vocês.